Olá e sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Como sabem, nos nossos podcasts abordamos essencialmente a evolução dos mercados financeiros e matérias macroeconómicas. No entanto, na edição deste mês, vamos introduzir uma temática diferente dentro da área de investimentos. Nesse sentido, convidámos o nosso responsável da área de fundos de capital de risco, Tiago Roquete Geraldes, para nos ajudar a perceber o que são este tipo de fundos e quais são as suas especificidades. Tiago, bem-vindo ao nosso podcast e obrigada pela tua presença. Começava por uma questão, diria que óbvia, que é o que são fundos de capital de risco e quais são, o que é que os distingue dos fundos tradicionais, dos fundos de ações, de obrigações e multiativos? Olá Marta, respondendo à pergunta, os fundos de capital de risco ou fundos de private equity, como muitas vezes lhes chamamos, distinguem-se dos fundos imobiliários porque investem em ativos não cotados. Ou seja, se estamos a olhar para um fundo imobiliário, o que estamos a investir, ou os ativos que vamos comprar e transacionar são ações, obrigações e outros títulos cotados em mercados listados, em mercados tradicionais. No caso do private equity, nós vamos investir em ações, em obrigações, em títulos de outro tipo de instrumentos de capital que não estão em nenhuma bolsa, em nenhuma plataforma de transações. E nesse sentido, compete à equipa que gera o capital de risco, o Private Equity Fund, ir ao mercado, encontrar as pessoas que detêm esses títulos e negociar com elas eventuais compras para o fundo e a partir daí gerir o fundo no sentido de obter rentabilidades e retornos para os seus participantes. Muito bem, mas fala-nos agora um pouco, na prática, como é que estes fundos funcionam, desde o seu lançamento até à sua implementação? O fundo de private equity típico é um fundo fechado. Nesse sentido, tem um início e tem uma maturidade definida, uma maturidade prevista. O que é que isto quer dizer? A equipa que o gera, portanto, a equipa que propõe gerir o fundo e que vai angariar capital para esse fundo, passa primeiro por um período de definição daquilo que é a tese de investimento do fundo, de definição daquilo que vai ser a forma como vai participar e atuar junto das suas participadas, define também os targets de rentabilidade e depois então, tendo definido a tese de investimento do fundo, vai procurar capital. Quando registra o fundo junto do regulador, então fica autorizada a procurar capital para esse fundo. Nessa altura estamos no período de subscrição. É um período em que se vão recolhendo ordens de subscrição, em que a equipa vai começando a preparar aquilo que são os targets, os alvos que pretende adquirir e, uma vez recolhido o capital necessário, vai começar a empregar esse capital, vai começar a investir nas empresas que selecionou e que entende que serão as melhores para integrarem o portfólio de fundo e para depois gerarem rentabilidades futuras. Há um momento em que esse período de subscrição fica fechado, portanto, deixa de ser possível subscrever mais unidades de participação no fundo, e a equipa, então, terá que continuar o processo de investimento até chegar ao montante que foi entregue ao fundo e, uma vez totalmente empregue esse capital, passará a uma fase distinta, que é a fase de acompanhamento e, eventualmente, desinvestimento. O que é que isto quer dizer? Estará a trabalhar com as participadas e com as equipas de gestão de cada participada para que o valor dessas participadas aumente. Isto é, na expectativa que 3, 4, 5 anos depois, o valor dessa empresa tenha subido consideravelmente, encontre então compradores para a posição que o fundo tem e, após a venda, realiza liquidez. Porque é que tem que ser este prazo? Porque, definitivamente, o fundo vai ter que liquidar as suas posições antes da maturidade prevista e entregar todo o capital realizado aos seus participantes. Isso acontece tipicamente naquilo que chamamos a liquidação do fundo e, dessa maneira, fica encerrado o ciclo daquele fundo. Isto são os fundos fechados. Hoje em dia já temos outros formatos. Existem fundos de private equity abertos. Os primeiros foram lançados há relativamente pouco tempo nos Estados Unidos, que pretendem fazer uma espécie de um fundo de private equity que fica sempre aberto e sempre, vamos chamar, em contínuo. Ainda não há muitos. E em Portugal não estão disponíveis. Existe também um formato europeu que se está a lançar neste momento, que se chama os LTIFs, e esse formato deverá permitir um nível de diversificação maior e outro tipo de características
que permitirá eventualmente um processo um bocadinho distinto. Ainda assim, esse formato provavelmente vai ser cada vez mais conhecido e tem características que valeria a pena conhecer. Muito bem. Nesta última questão, mencionaste estratégias e temas. Que tipo de fundos temos dentro desta classe de ativos? O private equity, ou o capital de risco, pode investir literalmente em tudo o que sejam ativos financeiros que não estejam cotados. Isto são muitas coisas. Isto é, nós podemos designar cerca de 4 a 5 classes macro dentro do private equity, em que uma delas é o chamado private equity típico, aquele que investe em empresas maduras ou em empresas que já existem há algum tempo e com um histórico e com um tipo de atividade já estabelecido e pretendem entrar no capital dessas empresas, melhorar aquilo que é a performance dessas empresas e depois vender as participações que foram compradas no início. Isto é private equity. Depois há uma área que se chama venture capital, que não é mais do que o objetivo é o mesmo, mas aí estamos centrados em empresas que acabaram de começar. Early stage venture capital quer dizer quase às vezes comprar empresas ou partes de empresas que ainda nem sequer fizeram receitas. Às vezes late stage venture capital tem a ver com, vamos comprar empresas que já têm receitas, mas ainda não conseguem chegar a break-even. Ou que já têm um plano bastante definido, ou qualquer tipo de característica muito importante, às vezes patentes, outras vezes contratos com grandes empresas, outras vezes outro tipo de acordos interessantes, e que nos fazem acreditar que ela se vai expandir e que vai ser uma empresa muito interessante no futuro. Chamamos isso investimento em venture capital. Outros setores ou outras macroclasses do private equity são private lending. No fundo é, em vez de comprar ações, estamos a comprar instrumentos de capital que tipicamente designaríamos por dívida ou quase capital. Estamos a comprar distressed loans, e agora peço desculpa, portanto, empréstimos, vamos dizer, de empresas em situações um bocado em risco, ou estamos a fazer financiamentos específicos ou projetos específicos que têm um risco superior, ou outro tipo de empréstimos a empresas que os pretendam obter e que tenham tipicamente um perfil de risco superior àquele que a banca aceitaria. Existe também private equity de real estate, ou seja, estaríamos a investir em projetos de desenvolvimento imobiliário, quer seja comercial, quer seja residencial, o que for, mas aí estamos a falar de literalmente financiar projetos que no fim vão gerar centros comerciais ou parques de logística ou um empreendimento residencial e portanto acabam literalmente com a venda aos moradores, aos novos inquilinos, o que for, e nessa altura liquidamos o fundo, mais uma vez realizamos mais-valias. Há mais uma classe que curiosamente agora em Portugal tem algum peso, que é infraestruturas. Isto é o quê? É quando o private equity, essa equipa de gestão, vai tentar encontrar outro tipo de ativos que tipicamente são redes de antenas de comunicações, como aconteceu há relativamente pouco tempo, ou autoestradas, concessões de autoestradas, ou um parque solar, ou um parque eólico. Isto chamam-se investimentos em infraestruturas porquê? Porque têm um yield um bocadinho mais baixo, mas têm uma longevidade maior e são outro tipo de ativos bastante distintos. Como é evidente, cada uma destas classes implica abordagens diferentes, implica formas de investir diferentes. Aquilo que eu posso dizer é que, por exemplo, private equity, alguns exemplos de abordagens são, e temos um exemplo na MGA, é, por exemplo, a consolidação de um qualquer mercado. Leia-se, eu vou começar a comprar vários players do mercado que está muito fragmentado, para gerar uma única entidade maior e que vai utilizar economias de escala para realmente ter rentabilidades mais interessantes. No fim, devo ter um ativo bastante maior, bastante mais rentável, que por isso atrairá mais compradores. No limite, poderemos, por exemplo, fazer uma estratégia de dispersão em bolsa, que seria um muito bom resultado, menos comum em Portugal, mas que no resto do mundo é bastante comum. E este é um exemplo de uma abordagem, existem outras. Muito bem. Quando falamos de fundos de private equity, uma das críticas, por assim dizer, que muitas vezes é feita é a falta de transparência e alguma dificuldade na análise. Como é que nós, enquanto investidores, podemos ultrapassar essas dificuldades? Certo. Essas dificuldades existem. E como eu expliquei, estamos a falar de fundos fechados.
mas são fundos fechados sobre ativos não cotados. Ora, se eu tiver a fazer um investimento num fundo imobiliário, eu tipicamente consigo perceber mais ou menos como é que as bolsas estão a comportar, porque é que a taxa de juros subiu ou desceu. Ou seja, há indicadores públicos, até na internet, em vários sites, que nos dão uma ideia de como é que aquele ativo em que eu investi, em que o fundo investiu, se está a comportar. Certo. No caso de capital de risco, ou private equity, realmente os ativos não estão listados em lado nenhum. Logo, o seu preço não vai aparecer a mudar numa base diária ou semanal ou o que for. Pelo que cabe à gestora comunicar com os seus investidores de forma competente e clara o que se está a passar no portfólio. E nesse sentido é um trabalho de comunicação das gestoras que cada gestora terá a sua forma de trabalhar e o fará como entender melhor. No entanto, é preciso perceber que alguma dessa opacidade não é necessariamente má, no sentido em que é por estarmos a falar de ativos um bocadinho menos líquidos que eventualmente conseguimos boas oportunidades. Certo. E portanto estamos a deslocar-nos, estamos a movimentar-nos num mundo mais ilíquido, menos se calhar visível em termos de preço, mas se calhar por aí também mais capaz de gerar oportunidades. E é esse um dos grandes intuitos do capital de risco. É ir ao mercado, ter com um conjunto de potenciais vendedores de ativos financeiros, leis, ações, obrigações estamos a falar de empresários, estamos a falar de equipas de gestão que gerem empresas, e conseguir ir buscar as oportunidades certas. E isso é a razão pela qual as taxas de retorno previstas, pelo menos à partida, cada um depois terá a sua rentabilidade, terão que ser maiores que o mercado listado. Voltando um bocadinho atrás, acredito que, por força de alguns novos formatos, como são os altivos que estão agora a começar, esse problema vai ser mitigado, no sentido em que são fundos tipicamente maiores, a quem se exige um grau de diversificação mais elevado, e nesse sentido o grau de opacidade pode ser um fator de menor ansiedade, no sentido em que o investidor está investido num portfólio largo de ativos. Já agora, nesse tipo de fundos, por indicação do próprio regulador europeu, estão criadas regras que fazem com que este tipo de ativos esteja disponível para investidores de retalho. E, portanto, o próprio regulador criou as regras que fazem com que o seu nível de risco provavelmente seja um bocadinho inferior, para que depois esse tipo de fundos fosse proposto a investidores de retalho. Logo, penso que por aí algumas novidades aparecerão que depois tornarão a classe mais fácil, se quisermos dizer assim. E pegando um bocadinho nisso, na tua perspectiva, quais são as vantagens e desvantagens deste tipo de fundos e também os principais riscos? Porque provavelmente quem nos acompanha acaba por não seguir tanto esta classe de ativos, portanto seria importante aqui perceber também estas dinâmicas. Para que fique claro, este fundo ou estes fundos vão investir em empresas. Portanto, o risco é exatamente o mesmo que o empresário corre quando cria uma empresa, quando investe numa empresa. Que é o risco dessa empresa, por uma razão ou por outra, não ter o crescimento e o rendimento esperado. Na pior das hipóteses, é o risco dessa empresa pura e simplesmente correr menos bem e por isso vir a ter um valor zero. Ou seja, uma falência, qualquer evento de perda de capital. E eles provavelmente existirão, mas é por isso que nós temos um fundo e é por isso que temos um conjunto muito largo de investimentos, ou seja, um fundo terá 20 ou 30 ou 40 participadas, tipicamente, não vai ficar focado num ou dois, portanto há um efeito de diversificação. E nesse sentido é um risco, e é esse o risco que estamos a tomar, mas a diversificação num capital de risco funciona como funciona um fundo imobiliário. Se eu tiver as minhas apostas espalhadas por um conjunto de ativos, eles têm um nível de descorrelação, eles têm um nível de comportamento que depois permitirá que não se tenha o risco muito centrado num ou noutro ativo. Mas é este o risco que estamos a tomar. Depois, quais são as oportunidades? Aquelas que eu já referi. Nós pretendemos ir buscar oportunidades interessantes ao mercado de líquido, a preços que nós entendemos que permitem um bom potencial de valorização, e esse potencial de valorização target vai ser sempre acima dos 10, 15, 20%. Depois, dependendo de cada fundo, terá níveis diferentes. Mas
os fundos de capital de risco deveriam posicionar-se numa lógica de risco-retorno acima dos fundos imobiliários. São fundos com algum risco, é verdade, com alguma iliquidez, mas por isso mesmo pretendem ter uma rentabilidade superior. Voltamos a dizer que qualquer investidor terá a sua própria carteira e quererá construir essa carteira. Não estamos a dizer que qualquer investidor deveria ter a carteira centrada em capital de risco. Seria pouco correto da nossa parte. E nesse sentido, será a parte da carteira reservada a produtos mais ilíquidos, mas com maior expectativa de retorno. Muito bem. Falando agora um bocadinho da situação atual e um bocadinho das perspectivas futuras da indústria, e nomeadamente o facto de teres referido os LTIFs, que acabam por ser um desenvolvimento recente nesta classe de ativos, que tendências e que desafios identificas? Muito bem. Quanto às tendências, e se verificarmos os números dos vários da última década, se calhar também por causa do todo aquele panorama de taxas de juros que vivemos nos mercados desenvolvidos, esta classe de ativos tem crescido de forma exponencial e cresceu até 22 de forma exponencial. Porque havia taxas de juros baixas, as pessoas procuravam rentabilidade e depois este era um caminho que fizeram para ir buscar essa rentabilidade. E é uma tendência que, se é provável que em 23, 24 venha a corrigir um bocadinho em termos de montantes na indústria, o momentum está lá. E, portanto, esperamos que continue a crescer. Até porque, de facto, quer nos Estados Unidos, como na Europa, como noutros países também da Ásia, estão a ser criados formatos que deverão democratizar esta classe de ativos. Ou seja, o aparecimento de um formato chamado LTIF não é inocente. A indústria compreendeu que estava realmente, o seu crescimento estava cimentado naquilo que eram os grandes investidores, naquilo que eram os endowments de universidades, naquilo que eram os fundos de pensões, os fundos supranacionais e todo esse tipo de investidor institucional que colocava grandes montantes neste tipo de ativos, mas que já correu esse caminho, dentro daquilo que é possível, e que deverá então encontrar outros segmentos de mercado, de investidores, que possam também ter a sua parte nesta classe de ativos. O LTIF aparece recentemente, porquê? Porque o regulador europeu entendeu que, bom, já que existe a procura, vamos tentar criar algo que possa realmente ser adequado a um segmento mais baixo, se quiserem, de menores recursos. E nesse sentido, essa evolução só vai contribuir também para o crescimento nos próximos anos desta classe de ativos. Portanto, as tendências são claramente de crescimento a nível global. Em termos de Portugal, há um conjunto de efeitos, se calhar com um nível de impacto maior do que noutros países, que são os programas vamos dizer, estatais ou supranacionais que existem e que neste momento estão a fomentar a indústria de capital de risco em Portugal. Este movimento acontece por várias razões, mas uma delas é porque Portugal vem de uma base muito baixa. Ou seja, aquilo que é o volume de investido em capital de risco ou private equity em Portugal, por oposição a outros países, vamos chamar com mercados financeiros desenvolvidos, era muito baixa. E, portanto, estamos neste momento a criar, e por força daquilo que são alguns fundos que vêm do PRR e por força de alguns outros tipos de fontes de capital, estamos a criar uma indústria. Estamos a criar gestoras que realmente estarão agora a afirmar-se. E, portanto, a crítica em Portugal, mais se calhar até do que no resto do mundo, nós continuamos com um ritmo de crescimento elevado naquilo que são os volumes sob gestão de fundos de private equity. Só o futuro dirá, mas acredito que esta tendência se manterá. Sobre eventuais riscos, serão os mesmos, portanto não serão diferentes daqueles que até agora referimos. E achamos que aquilo que se tem vindo a passar, que é provavelmente uma maior qualificação, maior experiência das gestoras em Portugal, poderão produzir mais e melhores resultados no futuro. Muito bem. Para terminar, gostaria de te perguntar que conselho darias a um investidor que se inicia agora em fundos de private equity? O primeiro e maior seria recolham informação. Ou seja, há muitas classes, macroclasses de private equity, mas também existem várias estratégias e abordagens. E depois existem as equipes que as vão gerir, que vão gerir os fundos, que são muito importantes. E, portanto, recolher informação é muito importante
para perceber este mundo e perceber as suas rentabilidades de target, mas também a sua liquidez e tudo aquilo que está associado. E provavelmente, e aí será interessante perceber o que vai acontecer com os LTIVs, experimentar antes de fazer se calhar um investimento maior, porque de facto nos fundos fechados estamos a falar de investimentos com alguma dimensão e provavelmente passarão a existir instrumentos que permitem fazer experiências menores, com menor impacto nas carteiras. E nesse sentido, se calhar, é um bom caminho, é uma boa forma de iniciar o processo de aprendizagem de um mundo que tem algumas especificidades e que é preciso conhecer para conseguir fazer investimentos interessantes. Claro. Tiago, muito obrigada pelo teu contributo e sobretudo pelas explicações e nos dar a conhecer aqui um bocadinho mais sobre esta classe de ativos. Muito obrigado. Obrigada também a todos os que nos seguiram e acompanharam desse lado. Já sabem, se nos quiserem conhecer um pouco melhor, subscrevam as nossas redes sociais em @imgestãodeativos. Não percam o nosso próximo podcast. Até lá, bons investimentos. Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que aí possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental do investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IM Gestão de Ativos ou para o número de telefone 21 120 9100, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18.